Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial e da sua obra mais conhecida. E depois de vos ter falado de Homero e da sua Odisseia, a grande epopeia grega, vou falar-vos hoje de Virgílio e da Eneida, que é a sua rival latina. A tradição biográfica de Virgílio continua a ser problemática, não reunindo o consenso dos investigadores. Estima-se que tenha existido uma biografia da autoria de Vários, que foi o editor de Virgílio, que foi perdida, mas que esteja incorporada na biografia feita pelo Suetônio e também nos comentários do Sérvio e o Donato, os dois grandes comentadores da poesia de Virgílio. Embora os comentários registrem, sem dúvida, muitas informações factuais sobre Virgílio, algumas das suas evidências baseiam-se em inferências feitas a partir da sua própria poesia e alegorização. Segundo a tradição, Públio Virgilius Maro, conhecido simplesmente como Virgílio, nasceu na vila de Andes, que atualmente se chama Virgílio, em sua honra, que é perto de Mantua, na Gália Cisalpina, portanto na Itália, no dia 15 de outubro do ano 70 a.C. Alguns estudiosos sugerem que Virgílio terá ascendência etrusca, úmbria ou até mesmo céltica, examinando os marcos linguísticos ou étnicos lá da região. Mas a análise do seu nome deu origem a crenças de que ele descenderia dos primeiros colonizadores romanos. Embora Macróbio tenha afirmado que ele era de origem humilde, hoje pensa-se que Virgílio era filho de um abastado criador de cavalos e que passou os primeiros anos da sua infância, portanto, lá no campo. Mas teve uma boa instrução. Estudou inicialmente retórica, astronomia e medicina na vizinha Cremona e também em Mediolano, que hoje é, portanto, Milão, e depois em Roma, onde começou a tomar contacto com a filosofia dos epicuristas e dos estoicos gregos, mudando então rapidamente o seu interesse para a filosofia. Frequentou também a escola do epicurista Ciro, em Nápoles, onde ele começou a escrever então poesia. É atribuído ao jovem Virgílio um grupo de pequenas obras, obras essas que sobrevivem, reunidas sob o título Appendix Vergiliana, mas são largamente considerados espúrios pelos estudiosos. Não há qualquer garantia de que todas sejam da sua autoria. Um desses poemas, o Catalepton, consiste em 14 poemas curtos, alguns dos quais podem, de facto, ser do Virgílio, enquanto um outro, que é um poema narrativo também curto, intitulado Culex, que significa o mosquito, esse foi atribuído a Virgílio, mas já no século I da era cristã, portanto também não é muito de fiar. Colegas do Virgílio consideravam-no extremamente tímido e reservado, de acordo com os comentários de Sérvio, e foi por isso apelidado de Parténias, que significa donzela, por causa, portanto, deste seu distanciamento social e introversão. O Virgílio parece ter tido pouca saúde durante toda a sua vida e, em alguns aspectos, para alguns efeitos, pelo menos, ele terá mesmo sido inválido. Após um breve período de reflexão, o jovem Virgílio decide abandonar a carreira da retórica e das leis e regressou a Mantua no ano 43 a.C., teria ele 27 anos, e passado a dedicar os seus talentos então à poesia, integralmente. Teve o apoio do Polião, que era o governador lá da Gália Cisalpina, e então compôs entre os anos 41 e 39 a.C. as suas primeiras bucólicas, que também quem chama éclogas. Mas éclogas não é tão apropriado, porque écloga significa uma reunião, uma antologia. As bucólicas são 10. São sobre a vida no campo e refletem, portanto,
o género pastoril que foi criado pelo Teócrito, que era um poeta grego de Siracusa, que foi, portanto, o inventor desse género da poesia pastoral. As éclogas chamaram logo a atenção de vários aristocratas romanos. Então, o primeiro destes poemas, a primeira bucólica, retratava as lembranças dos maus momentos passados quando foram confiscadas propriedades rurais para premiar os veteranos de César. Ora, de facto, após a vitória na Batalha de Filipos, em 42 a.C., onde tinha lutado contra o exército liderado pelos assassinos do Júlio César, o imperador Otaviano tentou pagar aos seus veteranos com terras que expropriou de cidades lá do norte da Península Itálica, supostamente, segundo a tradição, incluindo também uma propriedade da família do Virgílio. A perda da fazenda da família e então depois a tentativa, através das suas petições poéticas, enfim, para tentar recuperar a sua propriedade perdida, tem sido tradicionalmente considerado o motivo para ele escrever estas éclogas. Isso hoje não tem qualquer suporte, é baseado pura e simplesmente na interpretação das próprias éclogas e não. Mas há uma outra écloga, a quarta, que essa tem gerado de facto muita polémica e que anuncia o nascimento de uma criança como o limiar de uma nova era de ouro para o mundo. Ele não sabemos, se calhar provavelmente estaria-se a referir ao próprio Augusto César, que foi o seu grande protetor, mas esta écloga tem sido associada ao nascimento de Jesus, que de facto veio a nascer cerca de 30 anos depois desta écloga ter sido escrita. Por isso, ela ficou conhecida como a écloga messiânica. Esta profecia terá de facto contribuído para que o Virgílio tenha sido considerado o querido poeta da Europa cristã medieval. As suas obras foram, portanto, usadas como textos básicos para o estudo da gramática e da língua latina ao longo da Idade Média. Depois escreveu as Geórgicas. Foram encomendadas por mecenas e para servir o grandioso programa de reconstrução empreendido então lá pelo César Augusto, que desejava encorajar a volta da população rural aos campos, que tinham sido devastados por aquela guerra civil, e então fazer renascer na Itália o gosto para a agricultura, pelos velhos costumes. O Virgílio escreveu estas Geórgicas entre os anos 37 e 30 a.C., exatamente como um misto de didatismo e também de louvor à vida no campo, e que estão de facto foram bastante influenciadas pelos escritos do Hesíodo e do Lucrécio. São 4 livros e na introdução do primeiro ele proclama o Augusto como uma nova divindade, mais um Deus. Este primeiro livro, portanto, trata lá do trabalho do cultivo, da terra. Depois o segundo é mais sobre as árvores, como o crescimento das árvores. O terceiro, esse é sobre o gado, sobre os animais, a exploração do gado. E o quarto é sobre as abelhas, o tratamento e a exploração da apicultura. O êxito das Geórgicas, que são consideradas talvez a sua obra mais perfeita, consagrou de facto o Virgílio definitivamente e deu-lhe confiança no seu próprio talento para ele continuar a escrever. E assim foi de facto. Ele veio a escrever depois a uma grande epopeia que foi a Eneida. Ora, o Virgílio encontrou-se pela primeira vez com o Augusto no porto de Brindes, que atualmente se chama Brindísio, quando ele regressava da sua grande vitória contra o Marco António, o seu enorme rival, e Mecenas, que era o grande protetor do Virgílio, foi ele que o apresentou ao imperador e que enalteceu os méritos do poeta. Enfim, tudo isto com a intenção de vir, de facto, a
fazer dele o grande instrumento para a propaganda, não é, das glórias do imperador. E assim foi. O Augusto, depois de ter ganhado a guerra, eh, ficou todo poderoso, tinha nas suas mãos todo o poder sobre o Império Romano. E então ele convidou o Virgílio para compor este grande poema heroico, a Eneida, que é sobre a fundação de Roma. Era um projeto muito ambicioso, de facto, muito mais ambicioso do que os outros que anteriormente ele tinha escrito, e que foi, de facto, uma grande aventura para ele. Qual era a ideia? A ideia era dar corpo àquela lenda que apontava os romanos como descendentes do Enéas, que era um sobrevivente da guerra de Troia, e construir então uma vasta epopeia patriótica destinada a legitimar as aspirações de Roma, não é? A dominar o mundo conhecido da época, porque, como veremos depois falar, o Enéas, o herói da Eneida, era semideus, descendente dos deuses. O próprio Virgílio era um grande admirador da cultura helénica e há muito ele sonhava fazer uma viagem à Grécia, ao berço e ao viveiro da cultura, e por isso, quando ele já tinha praticamente terminado a escrita da Eneida, foi fazer de facto essa viagem. Para quê? Para, enfim, tirar algumas pequenas dúvidas que ainda tinha, depois de conhecer os locais e corrigir definitivamente a obra. Dar, portanto, os últimos retoques. Ele embarcou num barco, com destino à Grécia, mas o que é certo é que adoeceu em Megara e teve que voltar para a Itália e veio a falecer ali mesmo à entrada do porto de Brindisi no dia 21 de setembro do ano 19 a.C. Tinha, portanto, nessa altura, 51 anos de idade, sem ter conseguido fazer aquelas alterações que ele queria. Ele está sepultado em Nápoles e então o Virgílio, depois de ser então declarado poeta oficial do Imperador Augusto, passou a ser um homem poderoso e sem dificuldades nenhumas materiais. Ele tornou-se dono de um vasto património. Quando morreu tinha uma casa em Roma, uma vila em Nápoles, será aí que ele estará sepultado, outra na Campânia, portanto era um homem rico. Ele, o Virgílio, como viram, não é? Lá de Cisalpine, se calhar descendente dos celtas, de uma família nos inícios até pouco culta, veio-se de facto a tornar incontestavelmente um dos maiores poetas de Roma, considerado hoje o expoente máximo da literatura latina. Ora bem, depois disto, iríamos então dedicar-nos à Eneida. A Eneida, que, como já disse, é o seu principal e fundamental livro, a sua obra mais importante, é um poema épico escrito por Virgílio, portanto, como já vimos, no século I a.C. A Eneida é, digamos, a rival da Odisseia. Portanto, enquanto a Odisseia narra a viagem de 10 anos do Odisseu, ou Ulisses, como se diz em latim, enfim, perdido pelo Mediterrâneo até voltar à sua ilha de Ítaca, depois de terem ganho a guerra, a Eneida narra a viagem também através do Mediterrâneo do Enéas, que era genro do Príamo, que era o rei lá de Troia, que portanto pertencia aos vencidos e que ele conseguiu fugir, ajudado pela sua protetora Vênus, conseguiu fugir a tempo e juntamente com a sua família e então navegou pelos mares e narra as suas aventuras até chegar ao local que viria mais tarde a ser a cidade de Roma. Portanto, há aqui uma rivalidade, também uma escrita paralela à Odisseia. Enquanto a Odisseia narra a parte que interessava aos gregos, a Eneida narra a parte que interessava aos romanos. Ora bem, este livro, como já vimos, foi escrito, portanto, a pedido do próprio César, não é? Do Imperador Augusto. O Virgílio demorou 10 anos a escrever. E depois, como já vimos, ele considerava, apesar de estar praticamente concluído, considerava que estava incompleto sem fazer aquela viagem
mas depois, como já vimos, ele morreu e não chegou a fazer a revisão. E então mandou lá aos seus amigos queimassem o livro, porque ele assim não concordava com ele, não estava de acordo com a sua vontade. Ah, mas é que o imperador, o Augusto, não deixou. Encarregou outros dois poetas, que foi o Vário e o Tuca, então de fazerem a revisão e a edição desta obra. Felizmente, para a nossa alegria, ela resistiu e continuou. Porque, de facto, se tivesse chegado a ser queimado, hoje não haveria muitas das grandes obras que foram inspiradas nela, como, por exemplo, o Orlando Furioso, o Paraíso Perdido, os Lusíadas. Isto para falarmos só daqueles, assim, digamos, os nomes mais conhecidos, os maiores clássicos da literatura mundial que são inspirados, portanto, na Eneida. Também não, a certeza que a Divina Comédia do Dante também não seria como era, porque o Virgílio aparece lá num grande papel a acompanhar o Dante na sua viagem pelos infernos e pelo purgatório, foi o seu guia. É de facto a obra com maior influência até hoje na literatura ocidental. No caso concreto dos Lusíadas, a inspiração é mais que evidente, não é? Basta vermos como começam ambas as epopeias. Não é? Enquanto que a Eneida começa com as palavras arma virumque cano, Troia equi primus aboris, portanto, que traduzido para português seria canto as armas e o varão que da praia de Troia. E continua depois por aí adiante. Todos conhecemos como começam os Lusíadas, não é? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana. É que está aqui já, nitidamente, o início, a comparação da glória dos navegadores portugueses com a glória do Enéas, daquele quase Deus, a armada de Vasco da Gama, enfim, no qual o Camões personifica todos os navegadores e mesmo todo o povo português, que é comparado ao grande Enéas. Tanto que também saiu da praia de Troia e navegou por esses mares revoltos, tal e qual como os portugueses. Mas vamos então agora insistir mais sobre o livro propriamente dito. Ora bem, a edição que eu tenho é aquela que é atualmente a edição portuguesa mais considerada e que é da autoria de um grupo de professores da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que foi publicada pela primeira vez, acho que em 2003, e que tem tido sucessivas reedições e melhorias, e é de facto hoje a obra mais estudada e mais considerada em Portugal sobre a Eneida. Tenho também aqui um livrinho que é digamos, é um pequenino resumo para estudantes que eu tenho há muitos anos, enfim, desde que os meus filhos andaram no secundário portanto, estudaram a Eneida e se serviram deste livrinho, também muito interessante e com muitas gravuras e assim, e traz aqui, digamos, um resumo da Eneida. Aqui os personagens da Eneida, há sobretudo aqui dois tipos de personagens, não é? Quaisquer delas, muito importantes. É as pessoas, os humanos, e é os deuses, que não são nada menos importantes do que os humanos. E também há ainda um terceiro personagem que também tem a sua interferência, que é o fado, o destino, mas a questão há sempre entre os humanos e os deuses. Deuses que protegem os humanos e deuses que atacam os humanos. Deuses que ajudam o Enéas e deuses que procuram afundá-lo, meter as naves dele no fundo do mar e impedir que ele chegue ao seu destino. Então, quais são os personagens principais? Temos o Enéas, logicamente, não é? Que é o herói sobrevivente lá da Guerra de Troia. Temos o Anquises, que é o seu pai, que depois morre lá na Sicília durante a viagem. Temos o Ascânio, que é o filho do Enéas, de Enéas e de Creusa, que era a mulher do Enéas, que era filha, portanto, filha lá do rei de Troia, do Príamo. Temos a Dido,
que é outra personagem muito importante, porque é a rainha de Cartago, que era, portanto, uma cidade no norte da África, para onde os ventos do Éolo empurraram as naves do Enéas, que era, portanto, uma colónia ainda do tempo dos fenícios, portanto, Dido apaixonou-se pelo Enéas e depois não o queria deixar partir outra vez. Foi uma complicação para ele de lá sair. Outro personagem é o Latino, que era o rei do Lácio, que é, portanto, aquele território onde depois eles vieram construir a cidade de Roma. O Latino, quando eles lá chegaram, o Enéas foi falar com ele, explicou-lhe ao que vinha, explicou-lhe as profecias que tinha dos deuses que o encarregaram de vir ali a fundar a cidade de Roma, e que ele que não queria afrontá-lo, só queria que lhe desse um bocado de terra para ele então se estabelecer com os seus homens e ser depois o embrião da futura cidade de Roma. O Latino recebeu muito bem, a tal ponto que lhe deu a sua filha Lavínia em casamento. Mas depois já o Turno, que era o rei dos Rútulos, que era apaixonado pela Lavínia e não gostou nada dessa conversa do Latino prometer a filha em casamento ao Enéas. E foi daí depois que veio o início de uma grande guerra entre o Enéas e portanto, os troianos, né? E os seus aliados contra o Turno, né? Contra os Rútulos e também os seus aliados. Que depois, mais tarde, ele veio, o Enéas, a ganhar e a matar o Turno na cena final. As últimas palavras da Eneida são a morte do Turno às mãos do Enéas. Outro personagem é o Evandro. O Evandro, que era um velho rei grego de um território situado lá na Península Itálica, que se tornou aliado do Enéas, a conselho do Tibre, portanto, né, porque foram as margens do Tibre, do rio Tibre, que veio a ser construído depois Roma. O deus, digamos, o rio personificado, o deus Tibre, aconselhou a ir falar com o Evandro, e o Evandro ajudou e foi aliado dele na luta contra o Turno. E o Palante, que era o filho lá do Evandro, foi um companheiro do Enéas lá na guerra e um seu grande amigo, e que morreu depois lá na guerra. Era o filho único do Evandro e, claro, foi um desgosto terrível para ele. Mas o Enéas vingou-se quando, ao matar o Turno, descobriu que ele trazia aos ombros o cinturão do Palante como troféu, e descobriu, portanto, que foi ele que o tinha matado. E então ele diz: esta vingança não é minha, é do Palante e dos seus pais e do seu povo. Portanto, estes são, digamos, as principais personagens da história humanas. Depois há os deuses, né, que jogam com isto tudo. Temos o Júpiter, o rei dos deuses, né, que está sempre no meio daquilo tudo e que gera os conflitos entre os deuses. Temos depois a Juno, que era lá a mulher dele, a mulher do Júpiter, mas que eram inimigos do Enéas. E por outro lado temos a Vênus, que era a deusa do amor, da beleza, e que essa era a amiga do Enéas. E que o ajudou e o salvou sempre, a tal ponto que foi ela que pediu ao Vulcano, que era o deus do fogo e que era o marido dela, Vênus, embora era um casamento muito estranho, porque o Vulcano era muito feio, negro, do carvão, e não sei quantos e ela não era marido e mulher, mas não vivia com ele, e ela até muito infiel, enfim, andou metida com outros. Mas ela pediu-lhe, ele fez-lhe, construiu lá nas suas forjas um armamento muito forte, que foi o que depois salvou o Enéas e o fez ganhar as batalhas.
Depois, há outros deuses que não são tão importantes no meio, mas que também tiveram sua importância, como é o caso do Neptuno, não é? Que era o deus dos mares, e que, portanto, muitas vezes, com ligado lá com o Éolo, ajudou a lançar os ventos que iam deitando armado ao fundo. Mais quem? Portanto, o Éolo já vimos. O Apolo, que era o deus do sol, o deus das profecias, o deus da poesia, que, portanto, através dele, o Enéas veio encontrar-se com a Sibila, que era uma profetisa, que vivia lá numa caverna, a quem o Enéas foi a pedir conselho e, nomeadamente, o pôs em contacto com o espírito do seu falecido pai. O Mercúrio, que era o mensageiro, né, que figura entre os deuses. E já agora eu falo aqui, reparem, estou a dizer os nomes dos deuses em latim, que eles tinham em Roma. Mas eles, digamos, esta mitologia foi importada da Grécia. A civilização romana é descendente da civilização grega. Os próprios deuses romanos são inspirados e são, digamos, romanizados a partir dos deuses gregos. Por exemplo, o Apolo era o Febo grego, o Éolas é o Éolas, não foi traduzido. Por exemplo, a Juno era a Hera dos gregos, o Júpiter era o Zeus, o Mercúrio, lá para os gregos era o Hermes, né, das asinhas nos pés. O Neptuno era o Poseidon, o deus dos mares para os gregos. A Vênus, que tinha na Grécia o nome de Afrodite, a deusa Afrodite. E o Vulcano era o Hefesto, o deus das cavernas, o deus do fogo, lá das forjas que fabricavam o fogo. Ora bem, então, e como é que a história se desenvolve? Temos que distinguir duas coisas. E isto é muito comum também, pois, noutros escritores, mas ainda hoje. O tempo da diegese, digamos que é a história toda consecutiva, não corresponde muitas vezes com o discurso. Porque o discurso não começa muitas vezes no início da história. Neste caso da Eneida, o discurso começa quando o Enéas chega a Cartago. Portanto, ou seja, lá no início do canto 2. Então, ele aí, a pedido da Dido, o Enéas começa a narrar as suas aventuras. É um bocado ao mesmo estilo como o Odisseu, portanto, ou Ulisses, como queramos chamar-lhe, fazia na Odisseia. E então aí há que ele vai contar, e depois há os restantes cantos até ao sexto, é praticamente ele a narrar as suas aventuras até aí. E depois então, é que daí para diante, a diegese passa a coincidir com o discurso. Porque a partir então do canto sétimo é que os acontecimentos sucedem nessa altura, até que depois vão acontecendo até ao canto 12º, quando então o Enéas ganha a guerra contra os rútulos e termina a epopeia. Mas agora, portanto, narrando assim, digamos, muito resumidamente, a história humana. Portanto, no canto primeiro, vemos o Enéas ser arrastado a partir da Sicília, quando ele tensionava caminhar para a Península Itálica, para norte, né? E é arrastado para sul, e vai, portanto, aportar lá a Cartago, e então fala com a Dido, e a Dido começa a apaixonar-se por ele. Depois, o segundo, é quando ele começa então a narrar. E o que é que ele narra? Narra o último dia que ele viveu lá em Troia, né? Quando ele depois finalmente conseguiu fugir com a sua família, trouxe todos menos a esposa, porque entretanto ela tinha morrido na guerra e só conseguiu falar com o seu fantasma, digamos assim, com o seu espectro, mas trouxe o pai, carregou o pai às costas, que já era muito velhinho, e lá arrastou o filho pela mão, que era criança, e lá trouxe a família. Depois o canto terceiro narra as viagens dele pelos mares, não é? Até chegar
lá a Cartago. Depois, no canto quarto, narra então, e é a partir daí que a história começa a ser, digamos, já coincidente com a diegese, vai narrar então os amores de Dido por ele, e ele tenta fugir, e depois lá consegue fugir, e a Dido então quando o vê fugir, imola-se pelo fogo, e ele ainda vê lá já nos barcos, ainda vê o fumo a sair do palácio. Depois o canto quinto eles chegam de novo outra vez à Sicília, onde tinham antes partido, e aí ele vai fazer enfim, as honras fúnebres ao pai Anquises, que tinha lá morrido, portanto é sobre as cerimónias fúnebres em louvor do Anquises. O canto sexto narra depois então a sua descida lá ao mundo dos mortos. Depois de se encontrar com a Sibila, recebe a ordem para poder ir ao mundo dos mortos e vai-se lá então encontrar com o pai e com outros. Encontra lá também a Dido, que já, portanto, lá está, no mundo dos mortos. Pois no canto sétimo, finalmente, ele chega lá ao Lácio e começa-se a estabelecer, encontra-se com o rei, com o rei latino, portanto, ele promete-lhe a mão da Lavínia. Há a história do Turno, que é o tal rei dos Rutos, enfim, que fica danado. Depois, no canto oitavo, é quando ele então, aconselho, portanto, lá do Tibre, se vai encontrar com o Evandro, né? O tal rei da ascendência grega. E é quando ele depois pede a Vênus que lhe arranje armamento, porque o exército deles é muitíssimo inferior ao dos Rutos e precisa de melhor armamento para ganhar. Ela vai a falar com o Vulcano, não é? E depois arranjam-lhe o armamento. Acaba por vencer então depois uma grande batalha, que foi a Batalha de Áxio. Mas entretanto, e aqui depois começa o canto nono, o Turno, aproveitando a ausência do Enéas, lá do seu acampamento, foram lá atacar-lhe o acampamento, a tentar destruir, nomeadamente o filho, não é? O Ascânio, e todos os que lá estavam. Mas a vida corre-lhe mal, porque o Tibre estava a favor do Enéas e intervém, e eles acabam por se afogar a maioria, e o Turno foge a nado pelo rio, e lá se conseguiu safar. Depois temos o 10º canto, em que pois, narra então as façanhas do Enéas e do Palante, o filho, portanto, do tal Evandro, e que ele acaba pois por morrer às mãos do Turno. Temos depois o canto 11º, onde são narrados os funerais dos guerreiros que morreram lá na guerra, nomeadamente o Palante e outros grandes guerreiros. E depois temos ainda no 12º o combate final entre o Enéas e o Turno, com a vitória de Enéas. O Enéas acaba por desafiar o Turno para um combate singular, de um contra o outro, a sós. O Turno tenta safar-se, mas tem mesmo que aceitar o duelo, digamos assim, entre os dois, e acaba por morrer às mãos do Enéas. Pronto, já não tenho tempo para mais, mas penso que disse o essencial sobre a Eneida, para ficarem a conhecer esta maravilhosa obra que está na base de toda a literatura ocidental. Espero que tenham gostado de mais esta conversa sobre um grande clássico. Para a semana, se tiver vida e saúde e Deus permitir, cá estarei de novo para vos falar sobre outro grande autor e outra grande obra. Passem muito bem!